Estamos quase ao vivo. Olá, sou Vera Faria Leal e é um prazer estar aqui convosco hoje. Penso que já estamos online e vamos então, vou partilhar convosco aqui vou partilhar aqui convosco alguns apontamentos sobre este tempo de acordo com o feminino consciente e sagrado. De facto, é um tempo de renascer no hemisfério norte, é um tempo que os antigos celtas celebravam como ali por altura do 1º de fevereiro, o meu dia de aniversário, o dia da deusa Brigid, aquela que deu origem ao nome British Islands. Brigid, a deusa tríplice do fogo, da alquimia, da cura, das artes, da poesia. Então, este tempo que o 1 de fevereiro trazia, portanto, quem estiver mais perto do campo e da natureza vai começar a ver a brotar aquelas novas folhas e, portanto, como um indício de uma nova energia que em nós começa também a abrir, o sprouting em inglês, não é? A abrir, a acordar, a despertar. É um tempo de deixar o inverno. É o tempo do branco, é o tempo onde se faz a limpeza das casas, a limpeza da alma, a limpeza e a purificação do corpo, essa preparação para uma maior energia masculina, para uma maior energia da luz solar, da energia yang, da energia ativa, extrovertida, centrífuga, portanto do centro para a periferia. Então, este é um tempo em que no meu livro O Poder do Amor eu falo num dos capítulos sobre a alquimia psicológica do tempo. É um momento em que eu faço esta ponte com o albedo, portanto a obra alquímica do branco. O tempo dessa purificação em que os alquimistas ritualisticamente também lavavam os seus utensílios, como expressão e metáfora para essa lavagem interna. Claro que nós estamos neste momento de mudança, de transição, e convém lembrar-nos nesta transição de onde é que nós viemos, de onde é que nós estamos a vir, de que espaço, de que consciência, de que sufoco, de que condicionamento, de que limitação, de onde é que nós estamos a vir. E realmente é para mim tão fascinante poder também partilhar neste momento convosco que esta verdade que para mim sempre foi evidente, embora nem sempre pudesse, digamos assim, expressá-la com esta liberdade, que de facto a vida é difícil e que a vida implica sacrifício, que a vida implica essa crucificação. E esse processo da cruz, aliás, um dos objetos que nós trabalhamos e que muitas vezes fazemos nesta altura do emboque no feminino consciente e sagrado, é precisamente a cruz de Brigid. E de facto a cruz tem esses 4 pontos, não é? Tem o centro, quando nós fazemos uma cruz no mapa, nós apontamos o ponto certo, o centro, o ponto de focagem, o ponto de síntese. E de facto a cruz tem 4 quadrantes, metaforicamente os 4 elementos, as 4 grandes direções, e no centro eles confluem para uma síntese que é a síntese onde o self habita, esse todo transpessoal, onde nós somos nós e somos maior do que nós alguma vez pensamos, é o ponto pessoal e o ponto transpessoal, ou seja, é pelo processo de individuação, pelo processo de irmos resgatando os 4 elementos e tudo aquilo que eles representam, a água das emoções, o fogo da visão, da inspiração, da paixão, o ar dos ideais e dessa conexão uns aos outros, a terra da materialização das coisas. E aqui, para falar de uma forma muitíssimo simplista, não é? Porque poderíamos estar aqui, é um tema complexíssimo, nunca mais acaba, mas esse símbolo de qual é a resolução da crucificação, qual é a resolução e qual é o propósito. Tragam a vossa cruz e sigam, portanto, tragam essa vossa adesão voluntária ao sacrifício que a existência implica para que nós possamos estar
em manter a conexão com o sagrado, manter a conexão com o transpessoal, porque muitas vezes essa conexão é perdida exatamente quando nós resistimos à expressão voluntária do sacrifício, do sacro ofício, do ofício sagrado, do trabalho sagrado, que é precisamente essa capacidade, nós irmos pontuando, essa crucificação, nós irmos pontuando, aceitando as perdas, as dificuldades, os sofrimentos inevitáveis da vida, porque a vida é difícil, meus amigos, não venham cá com aquelas coisas de inflacionar a nossa autoestima e agora é tudo bom e é tudo fácil, e sim, vamos só pensar positivo, tretas, esqueçam lá isso, a vida é difícil e nós precisamos de nos preparar para ganhar mais sentido, e o sentido vem com o sacrifício, vem com o fazer a cruz, quer dizer, vem com o aceitarmos voluntariamente o medo de crescer. O medo de crescer, meus amigos, senão vamos ficar eternamente Peter Pan, o complexo da Poerela no feminino, as pessoas que não crescem, e de facto nós crescemos pela nossa capacidade de aceitar voluntariamente os sacrifícios, ou seja, a crucificação, que a vida nos pede. Então, esses sacrifícios representa muito aquilo que todos nós sabemos, representa enfrentar aquilo do qual temos medo, não é? E muitas vezes aquilo que eu considero realmente o temenos, o espaço sagrado, verdadeiro, quando nós acolhemos os nossos alunos nos nossos cursos, nos nossos retiros, acabámos de ter um retiro absolutamente extraordinário, Anjos, Arquétipos e Anunciação, e de alguma maneira também me trouxe aqui a inspiração para esta partilha convosco, no branco do emboque, onde nós somos de facto confrontados com esta questão do medo e do medo da morte, de morrer para quem fomos, para renascer de facto e para nascer para uma outra vida, ou seja, é como se esse paradoxo da vida nos ensina que para estarmos vivos e em relação com a transcendência, portanto, em relação com o divino, o sagrado, um sentido maior da vida, chamemos-lhe o que queiramos chamar, nós precisamos de fazer essa dimensão de sacrifício, nós precisamos de aceitar crescer, e crescer dói, obviamente, mas precisamos de aceitar crescer, e a responsabilidade que a vida nos traz e nos apresenta é exatamente uma chave para encontrarmos mais sentido. Portanto, aquelas pessoas mais nihilistas, aquelas pessoas mais ligadas só à joie de vivre, aquelas pessoas mais ligadas só ao prazer da existência, aquelas pessoas que na verdade não estão inteiras no compromisso de viver, portanto, no compromisso de cuidar de uma família, de estar presente para as dificuldades de uma relação, de viver ao máximo o compromisso de rentabilizar o seu potencial e crescer na sua carreira, no seu projeto de vida. As pessoas que não fazem isso são pessoas que não vão estar preparadas para os vendavais da existência, naturalmente. Portanto, não estando preparadas para a morte, não poderão viver bem a vida. Quer dizer, eu falo da morte como estes processos que nós vamos tendo ao longo da nossa existência, que são naturalmente mortes psíquicas. E aqui estou-me a lembrar da frase do Dalai Lama que diz que, de uma maneira geral, no mundo contemporâneo, sobretudo num mundo muito ocidentalizado, as pessoas vivem como se nunca fossem morrer. E as pessoas morrem como se nunca tivessem vivido. E isto é para mim uma maldição, de facto, muito contemporânea, é uma maldição muito dos nossos dias. Então, queria trazer-vos aqui nesta presença da Primavera Celta, no Imbolc, no dia 1 de fevereiro, dia do meu aniversário, e neste tempo exatamente onde deixamos o inverno e começamos nesse albedo alquímico, portanto nesse espaço de purificação, nesse espaço de encontro com a visão, essa visão que vem desde o Iul, do solstício do inverno, para onde é que eu quero ir, para onde é que eu quero ir, para onde é que eu quero ir. Então esta questão também de onde é que eu venho, de onde é que tu vens, portanto, de onde é que você vem, de onde, que espaço, que liberdade, que presença, que consciência
que responsabilidade e que sentido? São uma série de questões para a vossa reflexão, para a nossa reflexão. Talvez eu pudesse aqui partilhar um pouco do meu ecrã. Também para falar do arquétipo da Virgem que nós vamos, que é um arquétipo para mim muito ligado e muito matricial com o feminino, sendo que eu não falo aqui de género mulher ou homem, porque os homens também têm esse feminino, naturalmente, essa energia feminina, e também têm naturalmente esse ideal do feminino em si, que os contos de fadas e os mitos tanto evocam, não é? Esse casamento interno com esse feminino, e naturalmente para o homem também poder crescer na relação com o feminino, ele também tem que matar a idealização, a mulher ideal dentro de si, para se aprender a relacionar com a mulher real, com a mulher que existe, a mulher humana também, não é? Mas não vou divergir porque isso dava para outra palestra, outro direto. Apenas falar aqui um bocadinho convosco do processo de fazer a alma, que eu ligo efetivamente à experiência do feminino e à experiência do embolque. Portanto, o processo de fazermos a alma, e isto tem a ver aqui com o nosso, é uma breve apresentação da minha palestra deste último retiro, e vou ter que passar, exatamente, portanto, aqui o que é a Virgem, o processo de fazer a alma, de nos individuarmos, de nos cumprir plenamente o nosso destino humano. Que no fundo esse processo, eu comecei por falar da cruz, portanto o processo através do qual podemos aceder ao nosso destino divino, e aqui estou a falar já especialmente para as mulheres. Agora sim, a Virgem é um arquétipo que pontua a nossa unidade fundamental, a unidade fundamental do ser, que eu ligo ao processo de fazer a alma, de nos individuarmos, de tornarmos indivíduos, de cumprirmos plenamente o nosso destino humano, que é para quando chegar a última grande iniciação, que é o próprio processo da morte física e a partida e a penetração do espírito para a continuação da nossa viagem, da nossa aventura pela eternidade, nós possamos dizer de facto que nos cumprimos e que não prevaleça a pessoa negra, porque o mundo está cheio destas pessoas negras, destas pessoas sombra, destas pessoas que nunca souberam lidar com os sacrifícios necessários para se tornarem plenamente humanos, nunca puderam carregar essa cruz, nunca puderam dizer sim ao sentido de responsabilidade, nunca puderam dizer sim à sua cota-parte de receber o necessário mal, a necessária malevolência, maldade humana, na dose capaz e possível, que essa é tão subjetiva, mas na dose capaz e possível de a receberem e poderem transformar-se também com ela, para poderem também dizer à existência: eu aceitei a minha dose de maldade e de malevolência, que também existe entre nós, não é só dentro do outro, eu aceitei-a e aceitei o sacrifício que isso implicou e aceitei transformar-me numa pessoa melhor, numa pessoa mais consciente e mais forte, ao invés de me ter transformado numa pessoa mais sombria, mais azeda, mais ressentida, que passou a ser exatamente um frasco concentrado de veneno líquido, ou em pó, como vocês quiserem, ou congelado. Congelado é mais difícil porque este veneno é realmente um veneno que atua muitas vezes depressa e, portanto, congelado ainda temos que estar à espera que descongele. Mas eu penso que pontuei o que queria dizer aqui. Portanto, isto requer que nós sejamos esse contentor forte, alquimicamente forte, passado por todas as fases do Nigredo ao Rubeto, que são aquelas fases alquímicas do processo, dos processos da vida. No Nigredo estamos na obra ao negro, estamos no fundo do poço, aconteceu uma crise, uma perda, uma dor, uma doença, qualquer coisa assim, dolorosíssima, e nós depois, a partir desse chão, a partir dessa prostração, enfim, a vida vai-nos pedir que renasçamos, porque a primavera acaba sempre por vir, não é? E, portanto, temos que criar novas expressões de nós através daquilo que nos sucedeu. Então, isso é fazer esse contentor, que é a ligação, se quisermos, essa compreensão de que nós somos uma alma com o corpo, e que ambos são a mesma, digamos que parte do mesmo contínuo, como se houvesse aqui um arco-íris em que num espectro, numa dimensão ou numa parte do espectro está
o lado mais subtil, não é? mais energético, por assim dizer, invisível no plano físico, e depois há todo um contínuo onde aqui está o corpo, portanto, o mais material desse aspecto da alma. Mas, como nós sabemos, o corpo expressa tanto a luz da alma, tanto a luz da consciência, como as dores profundas da alma. Todas estas coisas fazem parte da alma. Então, disso que nos anima, não é? Disso que nos anima. Habitar o corpo, viver no corpo, exige a cura dos traumas. Naturalmente, não há real presença no agora sem habitarmos o corpo. Lá está, nós podemos viver na cabeça, nas idealizações, nas abstrações. Há bocadinho falava do Peter Pan, falava um pouco desta questão da poeirela, do complexo poeirela, daqueles que não querem crescer. E como na história do Peter Pan, vivíamos numa terra dos meninos perdidos, não é? Somos o rei dos meninos perdidos e das meninas perdidas, somos alguém que ficou parado no tempo e que paga também o preço por esse tempo. Curiosamente, o tempo tem a ver com o relógio, que é aquele relógio que está ligado ao crocodilo de quem ele tem medo, não é? Portanto, ele tem medo do tempo. Quem não quer crescer tem medo do tempo, não é? Porque o tempo acaba por equivaler à morte, não é? Então, esta necessidade também de darmos sentido ao tempo e darmos sentido aos processos que estamos a viver. Presença no agora, que é tão difícil, em vez de estarmos também nas nossas idealizações, que tem um lado positivo. A idealização é o melhor de nós, não é? Aquilo que nós aspiramos a ser e que acaba por se tornar aquilo que, duas coisas, é sempre um motor de evolução e é sempre um juiz. Portanto, o rigor e a compaixão, entre a compaixão e o rigor nós vamos caminhando inspirados pela nossa maior visão e melhor visão de nós próprios. Por isso, esta questão que vos coloco e gostaria que respondessem, se não for já, pelo menos nos próximos tempos, nos próximos dias, que é para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou como pessoa? Fazer a Virgem exige também aceitar as emoções e aprender com elas. Sem o fogo da emoção não pode existir evolução de consciência. Bom, queria apenas partilhar convosco este breve slide, porque isto é material muitíssimo complexo e exige de facto muito tempo e não é o propósito desta breve partilha. Este é o tempo quando nós conseguimos de facto viver e habitar o nosso corpo, nós conseguimos de alguma maneira perceber a energia em nós e para onde é que a energia da vida em nós quer seguir, porque se nós vivermos só na dimensão da cabeça, nós vamos ser enganados pelos nossos medos, pelas nossas projeções, pelas nossas expectativas, pelas nossas idealizações que muitas vezes são desumanas. Às vezes nós temos ideais perfeitamente desumanos que nós compramos da nossa cultura, do nosso clã, da nossa família, enfim, quem quer que seja, da religião, disto, aquilo, mas eles estão tão longe da realidade da dimensão humana que somos. Está na altura também de nós, pessoal, individual e coletivamente, termos noção de quais são verdadeiramente os ideais que honram e respeitam o paradoxo difícil de reconciliar da condição humana e que nos dão espaço para nós abraçarmos efetivamente toda essa dor da condição humana, toda essa luz e essas trevas e podemos crescer inteiros. Não fingindo que não somos maus, fingindo que não temos rancores, fingindo que não somos não sei o quê, tudo isso é absoluta fantasia e pagamos um preço muito grande pela fantasia, por viver nesse mundo faz de conta. Então, estas questões de como é que eu olho para aquilo que me assusta ou percebendo de onde é que eu venho, não é? E também esta questão muito fundamental que é o que é que já morreu? O que é que já morreu na nossa vida? E muitas vezes também, como nos dizia a nossa convidada da Escola do Feminino Consciente e Sagrado, a Laura Lee Scott, que veio num retiro brilhante falar-nos sobre anjos, arquétipos e anunciação. Quando o anjo aparece a Maria, diz a lenda que são as três Marias, mas foram as três mulheres e três mulheres que mudaram o curso da história quando trouxeram esta mensagem para a humanidade, porque se vulnerabilizaram o suficiente para enfrentarem, irem ao túmulo de Cristo e enfrentarem essa dor, nomeadamente a mãe,
não é? Porque a mãe que teve que enfrentar a dor maior de uma mãe, que é ver um filho morto, não é? E nessa vontade e intenção de honrar a morte do seu filho, ela vai ao túmulo junto com mais duas mulheres, Maria Madalena e a terceira que não sabem quem é, diz a lenda que são as Três Marias, e o anjo aparece, dizendo porque procuram o que está vivo entre os mortos, não é? E portanto é tão bela esta passagem. Eu estudei a Bíblia há mais de 30 anos atrás, a partir com um grupo norte-americano que estudava a partir do hebraico e do aramaico, e de facto é muito fascinante quando nós vamos para além das interpretações que nos dão, e aqui numa interpretação mais simbólica, mais psicanalítica, mais arquetípica, muita coisa se faz luz, não é? E portanto esta pergunta é uma pergunta fundamental da condição humana. Quer dizer, se nós estamos a vir de um espaço onde já não há vida, porquê que continuamos lá, não é? Porquê que continuamos lá? E nós continuamos lá às vezes porque continuamos numa relação onde já não há vida, mas nós não temos coragem de a deixar. Assim como continuamos muitas vezes num estilo de vida onde não há espaço, por exemplo, para a criação em nós, para o artista em nós. Eu conheço tantas pessoas assim. E não estou aqui a dizer que de repente não devemos tornar-nos artistas e deixar de ganhar o nosso sustento, porque é difícil viver da nossa arte. Claro que é. O que eu digo é, esse espaço de criação pura e de prazer e de cumprir também essa dimensão, essa outra dimensão nossa, que não existe na nossa vida e no nosso cotidiano. Então nós acabamos por viver num cotidiano massacrado, não é? E num cotidiano tão deficitário de nutrição que o sentido acaba por se esvair. Portanto, cuidado com os opostos extremos, onde o extremo do sentido de responsabilidade que me afasta dessa visão e desse sentir e desse sentimento que acaba por vir da capacidade de eu receber o anjo, não é? Receber essa anunciação, receber as pistas, não é? Diz-se que os anjos começam por dizer não temas, do not be afraid, não tenhas medo. E é muito fascinante porque em 1999, quando eu estava na Irlanda, eu conto num dos meus livros e muitas vezes em palestras, este sonho completamente iniciático que eu tive, perto de Newgrange, que é assim um dos grandes sites internacionais do Neolítico, de um tempo em que os povos eram adoradores da Grande Mãe, da deusa, e perto do monte da deusa Tara, eu tive este sonho de noite, em que de facto me apareciam as deusas e a primeira coisa que me disseram foi do not be afraid, não temas, estás protegida. E portanto é muito interessante agora recordar este princípio de mensagem que me foi deixado, exatamente com as palavras que os anjos sempre dizem quando aparecem. As primeiras é não temas, não tenhas medo. Portanto, quando nós ouvirmos e escutarmos esta anunciação, é preciso abrir o coração e é preciso realmente abrir aquilo que vem, para termos um encontro também com o mais profundo de nós, para podermos resgatar esse sentido maior. Então, eu estou perto hoje de terminar, mas é esta questão aqui estas questões de para onde é que nós queremos ir, e a resposta precisa de vir do mais profundo, precisa de vir desse espaço de energia, porque se vier do hemisfério esquerdo, do hemisfério racional, analítico, só da cabeça, se não vier do coração, se não vier do sentimento, se não vier da intuição, se não vier de uma sabedoria mais profunda, nós corremos o risco de viver uma vida ao engano, não é? E de fazer uma série de dar tiros no pé, de fazer uma série de tomar uma série de decisões que nos afastam mais de nós, do que verdadeiramente nos trazem mais ao encontro de nós próprios. E isto é tão importante, porque é a nossa vida, não é? É importante porque é a nossa vida. Então, estas questões de onde é que a energia em nós quer conduzir-nos, não é? E isto nós trabalhamos tanto no feminino com a psicanálise dos contos de fadas e com o movimento e com o trabalho criativo e com a nossa partilha. Para onde é que a energia da vida quer? Portanto, para onde é que nós sentimos que há uma abertura, nós sentimos que há um acréscimo energético, há um acréscimo de desejo, e naturalmente um acréscimo de sentido. Mas é preciso estar presente no corpo para que nós podermos sentir esse acréscimo, essa condução energética. A visão, para onde é que eu vou? A importância de uma visão clara também implica a necessidade de largarmos o que já morreu e nos deixando o que já morreu, que é também um processo,
em espiral, como é toda a vida, mas onde está, para onde a energia quer, onde está a nossa paixão. E é a forma de encontrarmos também essa visão, não é? Se nós ficarmos, e como nós conhecemos tantas pessoas que vão ficando no lugar dos mortos, portanto vão ficando nesse espaço onde já não há vida. E isso é tão dramático, não é? É tão dramático, é um preço tão elevado a pagar. Para onde é que, de facto, nós queremos ir? E a coragem também de fazermos esse caminho, porque implica largar, deixar o lugar dos mortos. E é uma revolução interna que precisa de ser sustentada no amor, na esperança e na fé. É, de facto, uma revolução interna esta. O perfeito amor lança fora todo o temor, também é uma expressão bíblica muito conhecida, e é com esta expressão que eu termino hoje. Estou aqui a ver, muito obrigada pelos vossos feedbacks que vejo aqui. E, bom, e era isto que queria hoje partilhar convosco, com o Sol em Aquário, o meu signo solar, e um abraço, até ao próximo feliz reencontro. Beijinhos.